Prezados ouvintes, trago para nossa meditação uma singela mensagem intitulada Você é importante para Deus. Você é importante. E gostaria de ler uma escritura na Primeira Crônicas, no livro de Primeira Crônicas, capítulo de número 29, versículo 5, parte B. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Com muita propriedade, disse o missionário John Wesley, o mensageiro da sexta era da igreja: Deus não pode fazer pilares de vidas fracassadas e vazias. Como sabemos, Deus fez o homem o seu ajudante. Todo o programa de Deus aqui na terra sempre foi e sempre será através do ser humano, através do homem. Ele gosta de trabalhar por intermédio do ser humano. Ele fez o homem um pequeno Deus, um Deus amador, para poder agir através dele aqui no mundo. Há sempre uma tendência, ouvintes, em nós, de nos deixarmos vencer pelo desânimo. E muitas vezes, falando materialmente, achamos que não somos bons profissionais e que espiritualmente não somos bons cristãos. E até parece que não somos cordeiros. E quantos obreiros desanimados não chegam até a pensar que, porque não são diáconos, pastores ou evangelistas, ou mesmo alguém ocupado com um serviço de notória expressão, e por isso acham que não tem por que manter o entusiasmo por aquilo que estão fazendo. São sempre da opinião que importante é o que os outros estão fazendo, não o que eles mesmos realizam. Atente para que o apóstolo São Paulo escreve sobre o assunto. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. O ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15 ao 18. Não lhe agrada, meu amado ouvinte, a ideia de que o Criador, Deus é o Criador, e nós, as suas criaturas, que Ele é o oleiro e nós vasos de barro feito por suas mãos? Cuidado, pois, com a ideia de questionar o direito de Deus de nos fazer como Ele quer e nos levar a exercer a função para a qual Ele nos vocacionou. O profeta Isaías exorta: ai daquele que contende com seu Criador, ai daquele. O caco, entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Isaías 45, versículo 9. Viria ao caso então você perguntar ou perguntarmos: se todos fossem pastores, onde estaria o rebanho? Se todos fossem músicos, onde estariam os administradores dessa bela arte? Se todos fossem mestres, onde estariam os discípulos? Como disse São Paulo em 1 Coríntios 7:20, cada um permaneça na vocação que foi chamado. Se Deus te vocacionou para uma coisa, permaneça ali. Então isso nos leva a perguntar naturalmente: que eu possa fazer? Eu não posso.
quando o deveríamos dizer assim: posso todas as coisas. Ah, mas eu não posso fazer. Pode. Paulo disse: eu posso todas as coisas. Não é em mim mesmo, não é na minha sabedoria, na minha habilidade, é naquele que me fortalece. Primeira carta de Coríntios, 2 Coríntios 12:10, ele diz: pois quando eu estou fraco, então é que sou forte. Um homem totalmente rendido a Deus, ele se torna onipotente. Sim, disse Moisés: quem sou eu, Senhor, para ir a Faraó tirar o povo da terra do Egito, tirar os filhos de Israel? Respondeu o Senhor: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte, e eis que eu tenho posto por Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu, Moisés, será Deus a Faraó, teu irmão será teu profeta. Êxodo 3, versículo 11 e Êxodo 7, versículo 1. O homem é um pequeno Deus. Estudando Gênesis 1, 26, encontramos quando Deus era Elohim, o todo suficiente, o único que existiu de si próprio, e então nele havia os atributos de Pai, de Filho e Espírito Santo. Não três deuses, meus ouvintes, nem três pessoas distintas, mas três ofícios em si, os quais tinham que existir naquelas dispensações. Ele era Criador, Salvador, Redentor, Consolador, Rei, Dominador. Ele era Deus. Todos estes atributos, estes ofícios estavam nele desde o princípio, e no devido tempo tem se manifestado. Os próprios demônios sabem que ele é o único Deus. Tiago capítulo 2, versículo 19: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Disse Jesus: eu e o Pai somos um. João 10:30. O evangelista São João viu no céu um trono. Apocalipse capítulo 4, versículo 2: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém? Jesus, como sacrifício, não como pessoa, mas como cordeiro, diz que se assentaria no trono do Pai. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Mas no milênio Jesus não é mais sacrifício nem cordeiro. Ele é o leão da tribo de Judá, o filho de Davi, e por isso estará no seu próprio trono, assentado no reino milenar. O profeta Zacarias, no seu capítulo 19, ele viu que virá o Senhor seu Deus e todos os santos com ele. E no milênio, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Veja, ouvintes, que não há lugar para senhores, nem para senhoras, mas Deus trabalha através do homem. O homem que ele fez a sua própria imagem, ele colocou na terra como um pequeno Deus. Disse Jesus: não está escrito em vossas leis que sois deuses? Um homem totalmente rendido a Deus torna-se onipotente. Encontramos o profeta Elias em extrema solidão, dizendo: Senhor, tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, a tua lei, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei, e agora procuram a minha vida para tirar. Respondeu o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto,
E chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria, unge Jeú rei em Israel, e Eliseu profeta em teu lugar. Que coisa linda! Unge a Eliseu profeta em teu lugar. Também conservei em Israel Elias, 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Eita, Elias, não se preocupa não, e toda a boca que não o beijou. 1 Reis capítulo 19. Elias, Deus está te dando um recado, profeta de Deus. Tem joelho que não se dobra a Jezabel, a Baal, ainda não, a Roma não. Tem joelho que ainda não se dobra e não beija não a Baal, a Baalins. Da mesma forma, disse Gideão: Senhor, meu Deus, como que vou livrar a Israel da mão dos midianitas, sendo que eu e a minha casa é a família mais pobre? Eu sou o menor da casa, a família mais pobre de Manassés, eu menor na casa de meu pai. O Senhor respondeu: meu amigo, vai que eu estou contigo. Tu ferirás, vai nessa tua força, porque tu ferirás os medianitas como fosse um só homem. Juízes capítulo 6, versículo de número 16. Mas aí o profeta Jeremias disse: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não posso falar, eu não posso ir, eu não posso fazer. Muitas pessoas, talvez seja o seu estado nesta manhã, você está ouvindo este programa dizendo: mas eu não tenho condições, eu não sei o que fazer. Não é para você fazer, é Deus que vai fazer através de você. Não é você que tem que agir, não é você que tem que resolver. Quem vai entrar nessa peleja por você é o Senhor Jesus Cristo. Não digas: não passo de uma criança, porque todas as coisas e todos os lugares aonde eu te enviar tu irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias capítulo 1, versículo 6. Em 1 Coríntios 1, 26, lemos como Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são fracas para confundir as fortes, e as loucas para confundir as sábias. Muitos exemplos deste procedimento de Deus são encontrados, exarados no sagrado livro, na Bíblia Sagrada, mas também no decorrer da própria história da humanidade. Deus fez assim. Quando Deus chamou o irmão William Marion Branham como profeta para esta era, ele disse: Senhor, eu não tenho condições, eu pertenço a uma família mais insignificante do estado de Indiana, dos Estados Unidos. Além do mais, eu só possuo o 1º grau de escolaridade, não passei da 7ª série primária. Mas o Senhor respondeu: tu irás à presença de reis, potentados da terra, e 2 sinais te darei como profeta Moisés: um para identificar as enfermidades, e outro para discernir o segredo dos corações. Ouça aí, meus ouvintes, ouça aí os seguintes exemplos nas Escrituras. Eude, um dos profetas, um dos juízes de Israel, era canhoto, aparentemente símbolo de inatividade. Contudo, caprichou. Eita, sabe o que ele fez? Na confecção de um punhal de 2 gumes, com mais ou menos uns 40 centímetros de comprimento, e com ele libertou Israel dos jugos dos moabitas. Juízes capítulo 3, versículo 15. Apenas com um punhal, uma pequena ferramenta nas mãos de Deus, tudo pode acontecer. Vamos levantar mais um exemplo para você meditar nesta manhã. Davi não passava de um frágil pastor do deserto, contudo, de posse de uma funda, venceu o gigante Golias, que estava fortemente armado, libertando Israel do jugo dos filisteus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 41. Leia também a mensagem Discernimento de Espírito, parágrafo 75. A jovem Sofia, uma simples lavadeira inglesa, lavadeira de roupa, porém com resultado do seu trabalho sustentou um missionário na Índia. Que missão maravilhosa! João Burriam era um missionário. Bunyan era um simples funileiro, preso por causa do evangelho que pregava. Enquanto dormia na prisão, teve aquele belo sonho imortalizado no livro O
Peregrino, o livro evangélico mais vendido depois da Bíblia. Jonatas Edvard era míope, não conseguia enxergar direito, ler direito, e só com muito sacrifício conseguia ler os seus sermões enquanto pregava, porém o fazia com